Bomba, pessoal. Lula quer Brasil socialista. Trump mira canhões para o Brasil. Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível dessa segunda-feira, então já chega aí clicando no like e se inscrevendo no canal. E a gente já começa aqui com o Trump mirando canhões para o Brasil. Exatamente isso, pessoal. Não está fácil a relação entre Estados Unidos e Brasil. E eu vou trazer para você o que está acontecendo atualmente. Além disso, pessoal, a gente vai ver aqui o Eduardo Bolsonaro explicando aí uma gambiarra, uma manobra do Alexandre de Moraes após ser sancionado pela Lei Magnitsky. É exatamente isso. Ele fez uma manobra para parecer que ele tinha feito um determinado julgamento antes da Lei Magnitsky. Só que não foi bem assim. Você vai entender tudo nesse vídeo aqui. Além disso, eu vou mostrar aqui a manifestação gigante que aconteceu pró-Bolsonaro ontem em todo o Brasil e também vou trazer agora aqui para você o Lula, pessoal, falando em implantar o socialismo no Brasil, né? E nessa hora a CNN que estava transmitindo a fala do Lula simplesmente cortou ele sem deixar que ele concluísse a sua mensagem, tá? O que é muito grave, pessoal. Então a gente vai ver tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. A gente já começa aqui com o Lula falando em implementar o socialismo no Brasil e sendo cortado pela CNN. Vamos ouvir aqui. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato... Essa edição do Agora CNN fica por aqui, mas a gente vai repercutir, claro, esse discurso do presidente Lula no evento do PT ao longo aí dessa tarde, mas nesse momento você fica com Domingão com Benja. Uma boa tarde para você e bom domingo. Tchau, tchau. É muito pouco Olha o isso, partido de pessoal. esquerda. Então ele fala em implantar o socialismo, né, de acordo com o que eu quero um partido de esquerda, e já rapidamente é cortado pela repórter, pessoal. Que vergonha, deveria ser implicado em lei de responsabilidade por falar uma coisa dessa num país democrático e capitalista como o Brasil. Pessoal, próxima notícia aqui, vamos ver um pedaço da manifestação que aconteceu ontem aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Uma grande manifestação, muitas pessoas. Vamos ouvir aqui. Vocês acompanham imagens do ato convocado pelo pastor Silas Malafaia na Avenida Paulista. Começou há cerca de 1 hora. Nosso repórter cinematográfico vai mostrando as imagens Olha só, isso aí em frente ao Museu de Arte de São corrupta. Paulo, MASP, uma bandeira mostrando com os dizeres STF corrupto. É uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Olha isso. É também uma tônica dos discursos que começaram há cerca de 1 hora. Tem aí a bandeira do Brasil e nas imagens, pelo que vocês podem acompanhar, agora a gente pode falar em cerca de 3 quarteirões totalmente tomados, totalmente ocupados, nas duas vias da Avenida Paulista, sentido Consolação e sentido Paraíso. Muitas bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos, de Israel, do estado de São Paulo. E agora você acompanhando a imagem do palco que foi instalado na rua Peixoto Comídio, um cruzamento aqui com a Avenida Paulista, que tem ali, por exemplo, a imagem de um batom com escrito Anistia Já. A gente está acompanhando aqui desde cedo pelos discursos. Primeiro, fala das autoridades presentes, começando por quem não veio. O governador de São Paulo, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, não está aqui, não compareceu, porque teve hoje um procedimento médico, não pôde estar aqui, segundo a sua própria assessoria. O ato aqui, como a gente já falou, foi convocado pelo pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também aliado de Jair Bolsonaro, Silas Malafaia. Ao lado dele, quando começou o ato, subiram neste palco Sóstenes Cavalcante, deputado do PL do Rio de Janeiro, líder do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, também o deputado estadual Tomé Abduche, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB e também aliado de Jair Bolsonaro, está aqui desde cedo, desde que começou esse ato, e acabou de discursar o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, do PL. Os discursos foram mais de parlamentares do próprio PL. Eu já falei, por exemplo, de Sóstenes Cavalcante, que já falou também. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, falou há pouco.
Também estão em cima do palco o André do Um Prado, batom que é no presidente canto da do pau. Assembleia Legislativa Anistia de São já. Paulo, que também é do PL, e já discursaram várias autoridades do Partido Liberal, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então a gente vê uma gigante manifestação que ocorreu ontem, no domingo, no Brasil inteiro, né, pessoal? Ali é só a Avenida Paulista, mas teve em Recife, Salvador, teve nas principais capitais aí do Brasil. Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê o Eduardo Bolsonaro falando que o Alexandre de Moraes, ele, na verdade, emitiu uma ordem aqui para desbloquear as redes do Constantino, do Consta, né? Depois da aplicação da Lei Magnitsky, não foi antes, não. Vamos entender aqui essa A situação. ordem para o resgate das redes sociais do Rodrigo Constantino consta oficialmente como tendo sido dado dia 30 de julho, ou seja, teoricamente, antes da aplicação da Lei Magnitsky. Mas, se você for analisar os metadados da ordem, tem no documento o rastreio provando que ela foi dada no dia seguinte, ou seja, após a aplicação da Lei Magnitsky. É que o Moraes, ele é tão vaidoso que ele não quis dizer que estava colocando a viola no saco e fazendo aquilo para dar uma amenizada, uma recuada pela primeira vez. Mas, Moraes, a gente sabe, você é frouxo, Moraes, você é covarde. Sem o poder da sua caneta, você não é ninguém. E aqueles que sustentam o seu regime vão largar sua mão e você vai afundar sozinho nesse poço, se Deus quiser. A ordem Pessoal, para então, o resgate... Eduardo Bolsonaro falando aqui, né, que a ordem que Moraes deu, embora tenha alterado o documento lá, foi através do metadados, dá para ver que foi depois que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. Pessoal, falar em sanções, a gente vê o Trump mirando os canhões para o Brasil, né? Então, o governo brasileiro deve negociar com cautela por outros sistemas para diversificar as reservas e reduzir a dependência do dólar. Pessoal, aqui fala do tarifaço, né, do dia 1º de agosto, entrando em vigor a punição ao nosso país, né, dizendo que a carta enviada ao presidente Lula, né, depois de ter postado no X, deixa pública a insatisfação do Donald Trump com a política e com a justiça brasileira, né, e a forma como trata o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, sendo uma vergonha internacional, né? Além disso, os ataques ao direito de expressão, a liberdade de expressão dos americanos e também dos brasileiros. Por essa razão, veio a taxação, né, pessoal? Então, a gente vê uma escalada que acontece, né, dos Estados Unidos contra o Brasil. Nos Estados Unidos ainda cresce uma onda da disputa aí contra a China. Então a gente vê um acirramento de uma guerra comercial, né? E o Trump, ele deu uma amenizada no Brasil, tá? Ele recuou em sobretaxar quase 700 itens, porque os Estados Unidos não conseguiram levar a melhor e seriam os mais prejudicados, tá? Então, a laranja já faz parte da dieta americana e a metade do consumo é importado do Brasil. Então, a gente tem também os aviões da Embraer, né, que também não foram taxados nesse momento, tá? E alguns outros itens, pessoal. Então, o caminho talvez por esse motivo, né, para mudar esse movimento, o Trump tenha retomado o MAGA, porém existem muitas pedras no caminho. Em novembro do ano que vem, os Estados Unidos terão eleições parlamentares, né, e o Trump já está de olho nisso. Pessoal, o Brasil virou o foco dos Estados Unidos, que os Estados Unidos querem dar um recado para toda a América Latina e América Central, né? E esse recado será dado através do Brasil. Exatamente isso, das sanções duras que o Brasil está enfrentando. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, clica no like aí para aumentar a visualização desse vídeo, para ajudar o canal, e deixe seus comentários aí, o que você acha dessa tarifa do Trump, né? Será que é válido pressionar o Brasil para que o Brasil tome rumo e pegue uma linha mais à direita? Será que não é válido? Me conta tudo aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui.
A gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!